Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Todos em suas casas, bonitinho, nada de sair por aí farreando, né? Então, como prometido, eu falei para vocês na aula anterior que eu ia tentar fazer uma aula meio que comentada sobre aquele quiz que a gente fez, né? Na aula retrasada, penso eu. E por quê? Eu percebi ali, quando eu fui corrigir, que algumas pessoas ou não entenderam, sentiram dificuldade, outras não tinham conteúdo. E vamos tentar ver o que está acontecendo, por que tem tanta gente que não está entendendo. Tudo bem que, como vocês podem ver, a literatura ela é um pouquinho densa, né? Se você não prestar atenção, fica difícil, mas creio que com a explicação agora vai ficar mais fácil de entender. Além do quiz comentado, eu vou fazer comentários a respeito da produção textual de vocês. Tá? Eu vou ler algumas aqui, as que me entregaram, e vou comentar em cima sobre qual a opinião de vocês, o que vocês escreveram, certo? Então vamos lá. Primeira pergunta. A escola literária antecessora ao humanismo, lembrando que antecessor é aquele que vem antes, né? Muito óbvio. Tinha o homem como centro de tudo, enquanto que na vigente é Deus. Essa afirmação é opção 1, verdadeira, opção 2, falsa. O que será? Vamos pensar comigo aqui. Humanismo. O que vem antes do humanismo? Que foi a primeira escola literária que estudamos. Trovadorismo, certo? Então ele está querendo me dizer que o trovadorismo tinha o homem como centro de tudo, enquanto que na vigente, nessa atual que estamos estudando, que seria o humanismo, é Deus. Essa afirmação poxa, no trovadorismo, a gente via o quê? No contexto social daquela época, a igreja era muito poderosa. Ela tinha muito poder sobre as pessoas, certo? Elas meio que controlava, digamos assim, porque não havia muito estudo, muita informação, era tudo pelo poder da igreja. Então, se Deus tinha tanta importância nessa época do trovadorismo, então não podia ter o homem como centro de tudo. Por quê? Seria, no caso, teocentrismo, certo? Então essa questão ela é falsa, porque o humanismo ele tinha o homem como centro de tudo e o trovadorismo Deus, certo? Então ele está errado, porque ele diz que a escola antecessora ao humanismo, a que vinha antes, tinha o homem, quando na verdade é ao contrário. O humanismo tem o homem e o trovadorismo tem Deus como centro de tudo. Então vamos colocar aqui falsa, certo? Segunda. Reescreva a frase abaixo, completando as lacunas com as respostas correspondentes. O humanismo é conhecido como uma época de entre a e o. Vamos pensar. Quando eu passei para vocês o humanismo, ele diz que ele é uma época de quê? De transição. Então vamos colocar aqui, ó. Transição, certo? Transição é de uma escola literária para outra, ou de um pensamento para o outro também, certo? Ela fica ali no meio, digamos assim. Entre a. Poxa, se ela está transicionando, ela vai de uma época a outra. Então vamos pegar desde a Idade Média, certo? Onde tudo começou, e o Renascimento,
Quem colocou essas 3 palavrinhas aqui acertou, muito bem. Então, o humanismo, ele é conhecido como uma época de transição, né? Ele está transicionando da Idade Média, tá? Lá na baixa Idade Média, quando já estava tudo ferrado, e aí eles passam para o Renascimento, que é realmente é um renascer, né? É mudar completamente, é um renascimento, literalmente, certo? Três. Uma das principais características do humanismo é o culto à forma, a beleza do corpo. Prestem bem atenção, beleza, a forma. Isso pode ser observado no contexto dos séculos XV e XVI nas: primeira, aulas de filosofia. B, seitas sincréticas como a maçonaria. C, obras dos pintores e escultores renascentistas. D, arquiteturas das catedrais góticas. E, obras literárias como Auto e Farsas. Vamos pensar, estamos falando do culto à forma, a beleza do corpo. Então tem a ver com o físico de uma pessoa, com o corpo de alguém. Tem como ser uma característica o culto à beleza do corpo numa aula de filosofia? Não, a gente já exclui essa, porque a aula de filosofia é questionamento, certo? A aula de filosofia, ela não cultua a forma, a beleza do corpo. Não, isso não tem nada a ver. Então a gente já elimina a. Seitas sincréticas, como a maçonaria. Também não. Nem foi mencionada a maçonaria no humanismo, certo? Arquiteturas das catedrais góticas. Nada a ver também, não tem nada a ver com a forma. É uma beleza, tá? Só que é uma beleza da arquitetura e não do corpo. E obras literárias como Auto e Farsas? Também não. Então sobra qual? A C, obras dos pintores e escultores renascentistas. Porque se vocês perceberem, por exemplo, vamos pegar uma obra aqui, renascentista. Por exemplo, essa daqui. É uma obra bem famosa, vocês já devem ter visto em algum lugar, com certeza, né? O nome dessa obra é A Criação de Adão, pelo pintor Michelangelo. Então, como vocês podem ver ali, é a figura de Deus, claramente, né, com alguns de seus anjos. E ali tem, obviamente, Adão. Se vocês perceberem, essa pintura ela é um tanto detalhada. Prestem atenção nos corpos, nas pessoas, certo? O Adão, cheio de músculo, né, exibindo esse corpo incrível dele, bem malhado, né? Lá eles malhavam bastante. Percebam que como é detalhado os músculos, o corpo da pessoa, né? Ali o corpo dos anjinhos também. Então esse é o culto à forma. O corpo era belo para eles. Por isso que tem tanta pintura com nudes, certo? Então, se vocês repararem, a pintura sim, ela tem um culto à forma, à beleza. Temos outra também aqui, outra escultura também do Michelangelo. Michelangelo é uma pessoa muito atarefada, né? Uma escultura chamada Pietà, muito famosa também, com a imagem de Maria e Jesus Cristo. Também percebam os detalhes, né? Eles eram muito detalhistas, tem de novo esse culto à forma. É perfeito, né? As dobras do tecido, os músculos, olha a perna ali de Jesus, certo? Temos outra também que é bem famosa, vocês já devem ter visto também, o Nascimento de Vênus, de Botticelli, né? Percebam também, ó, Vênus, que no caso é a Afrodite, se a gente for converter para mitologia grega, né? Vênus para romana.
E percebam o corpo também, mais uma vez os anjos peladinhos, né? Eles gostavam de mostrar esse corpo, de colocar um máximo de detalhes, né? Olha ali os músculos, a barriga, certo? Temos outra, esse daqui, muito famoso também, quem não conhece, né? O Homem Vitruviano de Da Vinci. Percebam todas as poses, as referências, né, desse corpo também. Então é isso. Quando falamos de culto à forma, pensamos em quem? Pintores e escultores renascentistas e suas obras, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês agora. 4. Um dos motivos principais por trás do surgimento dos burgos é a expansão do comércio causada pelas grandes navegações. Essa afirmação é. Vamos pensar um pouquinho. O que é um burgo? Os burgos foram aquelas pequenas cidades que foram crescendo e com as grandes navegações, o que acontece? Surge o capital, que é esse comércio, certo? Então, o que acontece? No final da Idade Média, ali na Baixa Idade Média, ainda tinha o feudalismo, só que nesse período de transição, na Baixa Idade Média, justo nessa época, há a queda desse feudalismo, né? Já não tem o rei ainda, mas não tem aquele poder. E outra coisa, agora nós temos, além dos nobres, nós temos os burgueses. Professora, qual que é a diferença de nobre e de burguês? Prestem atenção. Os nobres, eles ainda tinham certa ligação com os reis. A nobreza era um título, certo? Um título de nobre quer dizer que você pertence àquela alta sociedade. O que a gente vê do comércio? Comércio, dinheiro. E com dinheiro, burgueses, pessoas que tinham poder de capital. Então, a resposta é verdadeira, ok? Então, fiquem com essa. Os burgos eram as pequenas cidades que foram crescendo, né? E os burgueses eram aqueles que obtinham poder, que no caso estava começando, né, com o dinheiro, do comércio por causa das grandes navegações, com as colonizações e os países que faziam acordos, trocas, e também eles iam atrás de tempero. Hoje em dia a gente usa sazon, né, gente? Imagina que várias pessoas já brigaram por causa de uma canela. Engraçado pensar assim, mas antigamente era. 5. O afastamento dos dogmas religiosos levou a sociedade a prezar pelo pensamento, a razão e as emoções humanas, resultando no enfraquecimento do teocentrismo e a ascensão do antropocentrismo. Essa mudança ocorreu principalmente certo? Então aqui ele está perguntando, por que mudou? Qual foi o fator principal para essa mudança do enfraquecimento do teocentrismo, que quando era a igreja que dominava, para o antropocentrismo, quando a igreja cai um pouquinho e vem essa ascensão, né? Essa subida do antropocentrismo. Lembrando que não é de uma hora para outra. Isso daqui são anos e anos e anos. E elas coexistem. Como assim? Não é que tava lá todo mundo, ai, Deus, Deus, Deus. Aí de repente, ai, que se ferre Deus. Não quero mais saber de Deus. Agora agora é o homem, eu vou pensar por mim mesmo, eu sou mais importante. E quando eu falo que eles coexistem, eles existem na mesma época. Então, ao mesmo tempo que tinha uma pequena parcela que ainda era fiel à igreja, começou então outras pessoas a acreditarem em outros dogmas, certo? Então, eles coexistiram. Chegaram a coexistir uma época até o antropocentrismo prevalecer, até ele atingir a ascensão. A popularização do capital e o surgimento das cidades. Será que esse é o fator do
teocentrismo enfraquecer para o antropocentrismo ascender? Acho que não. C. A decadência da Idade Média e o enfraquecimento da Igreja. B. A queda da nobreza e o surgimento do mercantilismo. Também não. O surgimento do mercantilismo, ele afetou a economia. Isso a gente sabe, né? Porque começou a circular o capital, o dinheiro. Mas dogmas religiosos, acho que não. Então, só sobrou o quê? A B, que é o avanço da ciência e a popularização de ideias pertencentes às correntes filosóficas. Então, o pensamento, essa razão, ela vem das correntes filosóficas, do positivismo, com John Locke, né, que vocês viram na aula passada. E as emoções humanas, então, a junção dessas três, pensamento, a razão e as emoções humanas, elas foram principais, então, para a ascensão do antropocentrismo e o enfraquecimento do teocentrismo. Por quê? Antes, quando a igreja tomava total poder, as pessoas não tinham esse pensamento, elas não questionavam, porque a filosofia ela questiona. Na igreja não podia ter questão não, gente. Por quê? O que acontece? Vamos pegar aqui o caso do Giordano Bruno. O que o Giordano Bruno era? Ele era um cientista e ele foi o principal fundador da teoria heliocêntrica. O que é essa teoria heliocêntrica? A igreja, ela dizia que o Sol dava voltas ao redor da Terra, certo? Era o Sol que dava voltas ao redor da Terra. Mas aí Giordano Bruno foi contra a igreja e falou, não, esse bagulho aí tá errado. Não é o Sol, é a Terra que gira em volta do Sol. Pronto. Foi contra os ideais da igreja. O que aconteceu com o Giordano Bruno? Fogueirinha. Então, não existia um pensamento, um questionamento naquela época. A igreja falava e as pessoas o quê? Obedeciam. Certo? Então, o avanço da ciência e as correntes filosóficas, elas foram muito importantes para a ascensão do antropocentrismo. 6. Com relação ao humanismo, marque a alternativa incorreta. Muitos aqui erraram por causa disso, pessoal. É a alternativa incorreta de todas essas aqui. Então, A. Configura-se na máxima de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Poxa, tá certo. Por quê? O humanismo, eu acabei de falar ali na outra questão, teve a ascensão do antropocentrismo. Antropos, homem. Então, o homem é a medida de todas as coisas. Ok, tá de acordo com a época. B. Em sentido amplo, designa a atitude de valorização do homem, de seus atributos e realizações. Também, valorização do homem. O homem como centro de tudo. C. Designa tanto uma atitude filosófica intemporal quanto um período específico da evolução da cultura ocidental. Falou de filosofia, falou de evolução da cultura, porque quando tinha o teocentrismo, a cultura ela estancou, digamos assim, ela ficou parada no tempo, por isso que se chama Idade das Trevas, porque não houve evolução nenhuma. Então, sim, no humanismo começou a evolução da cultura ocidental. E rejeita a noção do homem regido por leis sobrenaturais e opõe-se ao misticismo. Também. Então, aqui ele deixa de acreditar um pouquinho de que Deus fazia chover, de que existiam coisas místicas como bruxas e tudo mais, para acreditar no quê? Na verdade, na ciência. Então, sobra qual? A D. Fundamenta-se. Eu não coloquei ali, ó, a resposta da 5. Gente, disfarça. Avanço da ciência. Então, aqui na 6, sobrou qual? Fundamenta-se na noção bíblica. Opa, falou de Bíblia aqui.
de que o homem é pó e ao pó retornará, e de que só a transcendência liberta o homem de sua insignificância terrena. Não é uma ideia teocêntrica isso daqui? Não tem Deus ainda, ele está falando de que o homem, de uma noção bíblica. Então não estamos falando do humanismo. Então a alternativa incorreta só pode ser a D. Ok? Próxima. Foi um importante dramaturgo português da época, conhecido por escrever peças de caráter moral e social, tanto sacras quanto satíricas. Quem será essa peça aqui? Um dramaturgo. Se ele é um dramaturgo, ele escrevia peças de teatro. Quem que foi o dramaturgo mais importante dessa época? Só pode ser quem? Gil Vicente, esse camarada aqui. Certo? O Gil Vicente, pessoal, ele foi muito polêmico. Porque ao mesmo tempo que ele escrevia textos sacros, um caráter moral de que tem que ter religião e não sei o que, ele também fazia algumas satirizações. E lembrando de satirizações, lembrando do trovadorismo com as poesias satíricas, e ele ridicularizava também. Ele colocava certos pontos da sociedade ridicularizando, mas também um caráter mais moral, tá? 8. Francesco Petrarca foi um dos primeiros escritores humanistas em Portugal e fundador da historiografia portuguesa. Essa afirmação é incorreta, pessoal. Francesco Petrarca era um poeta muito importante para a época, mas nada a ver tinha com historiografia. Ele não escrevia nada que tinha algo relacionado à história. Quem foi fundador da historiografia portuguesa foi Fernão Lopes. Francesco Petrarca foi um poeta muito famoso que inclusive foi responsável pela popularização dos sonetos, ok? Então, Francesco Petrarca, poeta, e o fundador da historiografia portuguesa, Fernão Lopes. 9. Além do teatro popular e a crônica histórica, qual outro gênero literário tornou-se famoso na época? Então tá, temos teatro popular e a crônica histórica. Outro que também se popularizou foi a poesia palaciana. Palaciana lembra de palácio. Então, essas poesias, elas eram destinadas aos nobres, obviamente, palácio, a gente já vem com a ideia de quê? De rei, rainha e nobres, né? E eles retratavam a vida na corte, certo? Satirizando, fazendo piadas, ridicularizando, mas também falando, de certo modo, de como que era essa vida num palácio, ok? 10. Cite duas obras muito importantes para o movimento literário estudado. Bom, nas aulas passadas nós vimos obras muito importantes de quê? De quem? Gil Vicente. Então vamos pegar as duas obras mais famosas do Gil Vicente. Eu vou colocar aqui aquele trabalhinho que vocês têm que fazer. Alto da Barca do Inferno, que é uma peça de teatro moral, que ela fala muito sobre a moral, né? E a farsa de Inês Pereira. A farsa de Inês Pereira, ela já tem um cunho social, tá? Ela vai fazer críticas sobre a sociedade da época. Então, autos geralmente tem esse cunho moral, como o Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, que é muito famoso, né? E farsas, com um S, tá?
elas têm um cunho mais social, com críticas sociais, certo? Espero que vocês tenham entendido direitinho agora. Para quem continua sem entender algumas coisas aqui, eu sugiro que vocês reassistam o videozinho, ou vocês podem perguntar. Eu não vejo ninguém vindo atrás de mim perguntar, ok? Então sinta-se à vontade, mas só mandem mensagem para mim em umas horas que dê, né? Pelo amor de Deus, não vão chamar a professora meia-noite, 1h da manhã, ok? Agora eu quero fazer comentários, vamos tecer comentários aqui sobre aqueles textinhos, né, aquelas produções textuais em que eu pedi que vocês fizessem comentário sobre a época do trovadorismo, a pandemia, a peste negra, certo? O que eu pedi para vocês fazerem? Agora vamos comentar um pouquinho sobre a produção textual que eu pedi para vocês fazerem. Então ela diz assim: após a pandemia da peste negra, a Europa saiu da Idade Média e entrou num período chamado de Renascimento, em que passou a valorizar muito as ciências, a cultura, artes. Além disso, também houve a separação total do Estado e Igreja, e a noção de que a razão leva ao conhecimento passou a se popularizar. Legal. O que eu peço para vocês fazerem? Pedi para vocês fazerem um textinho pontuando possíveis causas de tal mudança, né? Por que de repente a religião era tão importante, nananã? E aí passou pela ciência. Por que isso só ocorreu após a doença ter devastado grande parte da Europa? Dê a sua opinião. Depois, faça uma comparação entre este fato histórico com o qual estamos vivendo agora. Há semelhanças entre o passado e o presente? De algum modo, você acha que a história está se repetindo? Qual é a sua opinião sobre a pandemia atual e o que acontecerá com o mundo depois que a vacina finalmente for liberada? Eu vou ler, por exemplo, deixa eu ver, um texto da Camille. Ela diz assim: os impactos das pandemias nas sociedades. Após a peste negra ter devastado a Europa, o sistema feudal enfraquecer e o continente entrar em crise, a sociedade buscou um novo estilo de vida, o Renascimento, o qual valorizava o antropocentrismo, a ciência e a arte. Legal. Muito bom início. Sua letra tá maravilhosa. Camille, parabéns. No momento atual, vivenciamos a pandemia do novo coronavírus, em um contexto de avanço científico e medicinal. Legal. Olha só, ela pontuou aqui um contexto de avanço científico. Esse avanço científico, ele tem um traço no passado, certo? É claro que totalmente diferente, porque nós temos um avanço científico muito maior comparado a eles, mas assim como nós, eles também procuravam se encostar na ciência, né? E acesso às informações de prevenção, ou seja, totalmente diferente da pandemia da peste bubônica. Logicamente, porque não havia muito avanço de estudo medicinal na época. Então, isso a gente pode dizer que sim, nós temos muito mais informações que eles tiveram naquela época, certo? A atual pandemia impactou diversos setores, tais como economia, educação e principalmente a saúde. Esse momento inimaginável exigiu a readaptação de todos para evitar grandes proporções de contaminação. Possivelmente, após a liberação da vacina, os países mais atingidos e que não conseguiram controlar a pandemia terão prioridade na vacinação imediata, para logo depois os demais. Isso aí, muito bem. Eu gostei que você, Camille, pontuou o impacto, né? Muito bem. Vou ler agora de outro colega. Eu vou colocar aqui o do Felipe agora. Vamos ver, Felipe, o que você escreveu.
Entre os... A Europa e a Ásia passou por uma grande pandemia que dizimou, certo? Cerca de 1/3 da população. Ok, foi o século de crise caracterizado por guerras, causou destruições, mas a fome resultou na peste, gerou grandes revoltas de camponeses e cada vez mais o crescimento urbano colocou fim. O enfraquecimento do feudalismo e fortalecimento do comércio, surgiu o mercantilismo. Constantinopla cai e o comércio com o oriental se acabam então se consolidando o fim da Idade Média. Ok. Com a peste negra foi o estopim para a separação da igreja e o Estado. O povo já estava cansado de viver a mando da igreja. As igrejas eram o centro de tudo. Começou a ser valorizada a ciência humana e o homem e suas próprias reflexões. Ok. E sobre a questão da pandemia atualmente, está indo cada vez mais com força total, o descuido das pessoas, baladas, festinhas clandestinas, é isso aí. Certo, Felipe, você pontuou algo muito cirúrgico. As pessoas são muito descuidadas, né? Mas hoje em dia todos podem ter esse cuidado. Ok. Mas na peste negra, a Europa e a Ásia eram um lixão. Era um lixão a céu aberto, não havia mais cuidado, não havia saneamento básico, e ratos, pulgas e bactérias faziam a festa. Só que naquele período houve grandes mudanças, o que é difícil atualmente no Brasil. Ok, muito bom, gostei da sua colocação, de que realmente antigamente as pessoas elas não tinham uma noção de higiene, né? Não tinha saneamento, as pessoas tomavam água duvidosas, né? A gente não sabia de onde vinha, não tinha saneamento, então as pessoas faziam xixi e jogavam na rua, e era um lixão mesmo, realmente. Certo. Então, assim, pessoal, observem que eu pedi pra vocês? Eu pedi que vocês fizessem também uma comparação, não é? Eu pedi assim, ó, depois faça uma comparação entre este fato histórico com o qual estamos vivendo. Poucas pessoas fizeram essa comparação, então prestem bem atenção na hora de interpretar. Por quê? Vamos falar um pouquinho agora. Com essa pandemia da peste negra, também foi um fato, né, importante para essa mudança, mas também vamos pensar assim, ó. Reflitam comigo. Naquela época, com essa burguesia em alta, algumas pessoas elas tinham esse poder, né, monetário, e muitos deles tinham um pouco mais de tempo, digamos assim, porque antes as pessoas trabalhavam. Então as pessoas que elas tinham tempo livre, elas eram só pessoas assim, com poder aquisitivo, digamos assim. Então pensem comigo, grandes desses artistas que eu falei pra vocês, como Da Vinci, Michelangelo, Rafael, todas essas pessoas, elas tinham muito tempo livre, né? Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que esses pintores, eles não eram pobres não, gente. Eles tinham uma graninha, né? Tanto é que eles tinham tempo de sobra pra fazer arte, né? Porque a arte, só nessa época, ela foi valorizada e a arte era cara. Ok? Não era qualquer um que podia fazer arte ou obter peças de arte. Tanto é que quando vocês forem estudar Renascimento, vocês vão ver que até a igreja começou a financiar a arte, né? Tanto é que o Michelangelo fez altas parcerias com as igrejas, né? Então vamos pensar assim,
O que a gente está vivendo na nossa época? Nós estamos numa crise de uma pandemia, ok? E nessa crise, ao mesmo tempo que tem muitas pessoas que se agarram a uma religião, a religiosidade, né? Muitas também se apegam a quem? À ciência. Tanto é que nós estamos esperando pela ciência para que ela libere essa vacina aí pra gente, né? Pra gente voltar, não ao normal, porque penso eu que essa pandemia vai mudar muito dos nossos conceitos, né? Vocês percebem que assim como eles, nós também fizemos isso. Então a gente tá atrás da ciência, né? E agora vacina e coronavírus e tudo mais. E outra coisa fundamental, eles começaram a valorizar a arte, certo? O que nós estamos fazendo nesse período de pandemia? Assim como naquela época teve essa busca pela arte, nós também podemos dizer que estamos enfrentando isso, porque enquanto estamos de quarentena dentro de casa, o que vocês costumam fazer? Bem, a gente tem um consumo maior de arte, querendo ou não, filmes, seriados, algumas pessoas também pintam, né? Não são todas, mas a gente consome muito dessa arte, estamos consumindo a arte, então podemos dizer que sem arte não vivemos, ok? Então, as comparações que podemos fazer com o passado e com o presente são essas. Nós estamos, sim, dando uma atenção maior para a ciência, quer dizer, grande parte do mundo, né? Aqui no Brasil, vocês sabem que a situação tá bem feia, mas, querendo ou não, com todos os problemas, nós estamos dependendo da ciência para ter essa cura essa droga, né? E também estamos atrás de arte, consumindo jogando videogame, assistindo filme. E vamos observar um ponto nisso tudo. Como eu falei para vocês, que antigamente as pessoas elas tinham tempo para produzir, nós também estamos tendo tempo, querendo ou não, algumas pessoas não, mas grande parte também está tendo mais tempo agora para produzir, certo? Então, são essas comparações que podemos fazer. E aí eu pedi a opinião de vocês para saber o que vocês acham que vai acontecer. E isso é um pouco mais pessoal, né? Nós esperamos que tudo dê certo. Continuem em casa, por favor. Não saiam, né? E não coloquem a vida de vocês em risco, mas principalmente não coloquem a vida dos outros em risco. É isso que eu digo pra vocês. Certo? Espero que tenha esse quiz comentado e a produção tenha ajudado vocês. Pessoal, não sintam vergonha de pedir ajuda, de professora, não entendi. Eu vi que, por exemplo, olha, vou até mostrar pra vocês. Isso aqui é o gráfico, né? Eu vi que algumas pessoas aqui colocaram, por exemplo, não tem o conteúdo. Poxa, vocês podem vir falar comigo. Ai, professora, olha, aquele vídeo que eu assisti não me ajudou. O que tu pode fazer? Eu posso passar outros vídeos, eu posso refazer uma aula comigo falando, não tem problema. Eu só quero que vocês entendam este conteúdo, ok? Então é isso, pessoal. Nos vemos remotamente na próxima aula, ok? Qualquer coisa é só me procurar no WhatsApp. Falou!